Boa apresentação. Ok, sejam todos bem-vindos aí, a Rivane, o Michael, a Joeli, a Jaqueline, a Janaí, Ivânia e acho que é o professor Fábio, né? Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Flávio Terracini, sou professor universitário aqui na São Lucas desde 2006 e trabalho com animais peçonhentos, curiosamente, muito antes de entrar na faculdade, desde 99. Fui treinado pelo Instituto Butantan, em São Paulo, onde eu, inclusive, tenho parceria com eles para pesquisa. Então, a gente desenvolve alguns estudos. Fiz meu TCC entre Porto Velho e Butantã, né, em São Paulo. Depois eu fiz o mestrado, né, em ciências. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre animais peçonhentos. Como não estou vendo o chat de vocês, podem ficar à vontade depois para estar perguntando, né? Tiro as dúvidas de vocês. Preparei algo bem light, bem dinâmico, interativo, né? Como vocês são profissionais que já estão aí na vida, então é mais algumas atualizações e algumas informações que eu acredito que são bem pertinentes, né, para a atualidade, principalmente agora que está chovendo bastante. Só para vocês terem uma ideia, Rondônia hoje, dia 12 de novembro, infelizmente, em algum local do estado teve 2 acidentes com cobras, principalmente jararacas, isso é o estado de Rondônia. Um acidente com escorpião, infelizmente, em algum local, algum dos 52 municípios de Rondônia, um acidente. E mais um acidente com aranha, abelha, arraia, formiga ou qualquer outro peçonhento. Resumindo, a gente está tendo uma média de 4 às vezes 5 acidentes dia por animal peçonhento. Então é um índice bem alto, né? Em algum hospital do estado de Rondônia vai chegar algum paciente, assim como eu estou aí na selva, mas tem um bichinho aqui na minha cabeça, só para ilustrar. Esse é o marsupial, que é bem comum e serve, claro, de alimento para esses animais. Então, aqui só me apresentando, eu sou o Flávio, eu tenho o Instagram, Flávio Terracini, vocês podem me seguir. Sou graduado em Biologia, mas eu leciono no curso de Medicina aqui desde 2006, né, desde a primeira turma. Inclusive, o professor Arlindo, grande pesquisador, né, que além de médico, ele também é pesquisador, a gente fez alguns trabalhos juntos. Admiro muito o professor Arlindo aí, com toda a expertise dele nessa área de ciência e de pesquisa. E um excelente professor. Então, tenho esse legado aqui de trabalhos, gosto muito de lecionar e gosto muito de pesquisar. E, por curiosidade, eu sou pesquisador de doenças tropicais, que é carrapatos. Né? O meu doutorado, atualmente, eu trabalho com doenças de carrapato. Mas eu tenho na veia aí mais de 25 anos de trabalhos, inclusive livros escritos com animais peçonhentos. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho aqui a Olivia, de 3 aninhos, tenho o Tadeu, que tem 1 aninho, e o Malu, que tem 5 anos. Gosto muito de viajar, vou muito para a selva, e é isso aí. Então, só aqui fazendo uma prévia da apresentação, que é o palestrante que vocês vão estar acompanhando hoje. Eu trabalho com doenças de carrapato desde ano de 2000, como está ali em cima, lá na USP de Montenegro, que é aqui no interior do estado de Rondônia. Essa é a Amazônia, então nós temos aí aqui uma estrada bem no cantinho, como vocês podem observar, aqui ali na usina de Samuel. É um local que às vezes o pessoal entra para pegar açaí, infelizmente para caçar madeira, e aí tem acidente para essas cobras. Então, eu vou fazer um X aqui, ó, mais ou menos onde eu fiz um asterisco agora, né? Teve um acidente com uma jararaca, aqui fica lá na vila de Samuel, e o paciente ele matou a cobra e levou para o hospital. Quando chegou lá na área de saúde, no hospital, ele tinha a cabeça dela no chão, uma outra pessoa foi e tocou naquela cabeça e a cobra mordeu. Então, a mesma cobra acabou mordendo 2 pacientes no começo desse ano. Então, aqui, quando eles invadem esse ambiente, eles vão, claro, entrar em contato. E aí, se o paciente leva o animal, é mais fácil para poder saber qual soro, né, qual procedimento seguir. Então, nós temos aqui o que é uma serpente peçonhenta. Esse é um conceito básico que acho que é importante a gente recordar. São todos aqueles animais que possuem uma glândula de veneno, que é uma glândula salivar, então nós estamos falando aqui de uma serpente. O escorpião vai ter lá no telso também uma glândula, a abelha é uma glândula, a aranha é uma glândula, e precisa obrigatoriamente ter algo para inocular isso na sua presa, ou para defesa, ou para se alimentar. Então, uma cobra jararaca vai morder o roedor e inocular. Geralmente, uma cobra pode ter até 4 ml de veneno. Só que quando ela
pica, né, ou morde, não pode falar assim, ela vai injetar, gente, 100 microlitros, que aí me permite se eu fizer alguma coisa errada aqui, mas deve ser micrômetro, né? É isso aqui, uma fração pequena de veneno. Se a gente pisa no rabo dela, ela pode inocular até 1 ml de veneno. O filhote, geralmente, ele não consegue controlar, então ele injeta mais veneno. E uma fêmea, o veneno é 40% mais tóxico, mais letal do que o macho. Então, se for picado por um filhote fêmea de uma jararaca, você vai ter mais necrose, mais hemorragia, mais todos aqueles sinais e sintomas, inclusive gangrena, pode ter síndrome compartimental, o paciente pode ter umas sequelas mais graves se ele demorar muito, fizer tourniquete até chegar no hospital. Rondônia, a gente tem aí 120 espécies de cobras diferentes. Dessas, nós vamos ter o jararaca, né, que são os viperídeos, como eu estou mencionando bastante, está aqui, o gênero Botrops. Aí vem lá o soro antipotrópico. Nós temos a jararaca, Rondônia, a gente tem mais ou menos aqui, ó, 10 viperídeos, né? Nós vamos ter aí umas 8 jararacas diferentes, uma cascavel e uma pico de jaca, que é a Laxis multa, que não tem mais o soro só antilaquético, né? Vocês já sabem que é o antibotrópico laquético, devido à ausência de veneno para a produção desse soro específico. E o Crops, que é o cascavel, que é comum ali na região de Vilhena, região ali próxima à Costa Marques, Pimenteiras, aquela região mais no sul do estado. De Cacoal para baixo já tem relatos. E quem é de Guajará-Mirim, subindo os nossos rios ali próximo à divisa com a Bolívia, região de Sagarana, Surpresa, você tem relatos de cascavel, inclusive com acidentes naquela região. E quem vai para o Humaitá, norte aqui, né, saindo de Rondônia, o Amazonas, também tem savana, cerrado brasileiro e tem cascavel. No Brasil, 30 espécies dessas peçonhentas. Aqui aumentou um pouquinho, né, que só jararacas são 30 agora, então vai dar 32, mas não está valendo esse número. E ela pediu, infelizmente eu esqueci de atualizar, já somos 38 agora em 2011, mas saiu recentemente essa publicação. Então, no Brasil nós temos 38 cobras corais. Somando tudo, dá 75 cobras que têm veneno. Né? 30 jararacas, 38 vai dar 60, mas 70 cobras que têm veneno hoje no Brasil, que pode causar envenenamento e morte. Aqui em Rondônia, pelo menos 10 delas. Elas vão picar por dois motivos. O primeiro, claro, que é se alimentar. Então, uma jararaca ela vai se alimentar de um roedor, de um pássaro e assim por diante. E para a gente, seres humanos, ela não quer comer, por mais gostosos que a gente possa parecer, esses animais peçonhentos vai picar a gente, infelizmente, para se defender. Então, o paciente, ele foi para a selva, para uma lida, né, para o pasto, e não estava usando bota. Foi colocar a mão debaixo do entulho, uma aranha, um escorpião, pegou ali. Então, vai se defender. E aí a defesa desses bichos tem o veneno. Aí você fala, poxa, não, mas isso aí a gente já, né, sempre vê, mas é importante a gente estar se recordando. E aqui, ó, algumas imagens para a gente recapitular. Então, o que nós vamos ter? Na cabeça dessa cascavel, eu tenho aqui um macete que é essa fosseta loreal. Esse orifício, somente 3 cobras têm. A cascavel, que eu acabei de sinalizar, a jararaca, está aqui do ladinho, e a surucucu, pico de jaca. As 3 vão ter essa fosseta loreal, que é aquele orifício que sente calor. É um macete para a gente identificar. Então, a partir de agora, a gente vai tentar algumas características para identificar esses bichos. Inclusive, eu tenho algumas fotos de acidentes, que eu vou estar mostrando para vocês. São algumas fotos que o próprio Butantan passou, são fotos didáticas, outras são de internet e outras são que às vezes as pessoas acabam mandando para a gente identificar no grupo, e eu peço permissão para estar utilizando didaticamente algumas imagens para a gente, claro, ensinar os médicos a tratar. Né? Nós vamos ter aqui cobra coral. Essa daqui não tem a cor vermelha, como vocês podem observar. Nós vamos ter aqui a Micrurus remplix, Micrurus albicíntus e aqui a Micrurus surinamensis. São 3 cobras corais, essa já tem o padrão. Se você olhar aqui na cabeça, a gente não vê os olhos e ela vai ter 3 manchas pretas. Ó. 1, 2, 3 manchas pretas. Aí tem a vermelha. Aí vem 1, 2, 3 manchas pretas. Vermelha. Então, entre uma vermelha e outra vermelha, existem 3 manchas pretas, intercaladas por branco. Esse é o macete. Por quê? Porque no Brasil nós temos 28 cobras corais. 23 delas têm esse padrão. Ah, mas e a falsa? A falsa ela esqueceu de contar. Ela vai ter ou 2 anéis pretos ou 4 anéis pretos. Então, se chegar um paciente conversando bem com uma cobra coral, foto ou uma foto bonitinha com 2 anéis pretos ou 4, é uma falsa.
Se o paciente fala de meio, lá no garganta fala de meio, dificuldade respiratória, os furinhos bem pequenininhos, cobra coral muito bonitinha, gente, você vai juntar um conjunto ali de sinais e sintomas mais animal para você, claro, bater o martelo sendo lapídico. E aqui eu acho que vocês sabem que além do soro antilapídico, o nosso Ministério da Saúde pede para dar aquela medicação de suporte que depende aí dos hospitais, mas tem um padrão lá, né, atropina neostigmina, para voltar a sinapse e a comunicação neural. Caso contrário, o paciente vai ser entubado e não volta da respiração. Então, o veneno da cobra coral é muito leve e ele causa essa parada respiratória. Acredito que alguns de vocês até atenderam alguns pacientes e caso. A cobra é muito mais raro um acidente com a cobra coral, mas é importante observar isso. Aqui, então, a pedido do professor Arlindo, são as características para identificar, né, esses animais que tem que ser observado. Como eu mencionei, no Brasil, 28 cobras jararacas. Aqui nós temos a mais comum de Rondônia. Todas essas fotos que vocês estão vendo são minhas, são aqui da região. Aqui é aquela dentição, que é uma dentição que fica móvel, né, solenoglifa, e a fosseta loreal, que é visível aqui. A cauda é lisa, então nós vamos ter uma cauda lisa aqui, jararaca. Tem os filhotes que tem o rabo branco, e aqui nós temos uma jararaca enroladinha pronta para o bote. Aqui em Porto Velho, essa semana, apareceu uma jararaca em um condomínio e eu já entrei em contato com o síndico lá pedindo permissão para ir resgatar essa jararaca. Só tirar do condomínio e soltar em outro local, né, porque tem muitas crianças lá e pode ter acidentes. Então nós temos aqui a fosseta, ela lembra muito uma folha seca, né, ou o chão da floresta. Então nós temos aí uma jararaca, Botrops. Essa, no caso, a Atrox, que é a nossa espécie. Essa é uma foto de internet, como eu mencionei para vocês. Aqui a dentição, essa é a Botrops asper, que é uma serpente também sul-americana, mas ela ocorre mais no Equador, os Andes. E a perna dessa criança, para chegar nesse estado, no mínimo, uns 5 dias pós-acidente. E aí nós temos aqui o conjunto. Se o paciente leva o animal, ok, né, você consegue bater o martelo. Mas se ele não levar, qual serpente poderia ter ocasionado isso? Né? Você já vai escolher cobra coral, não tem esse tipo de sinal sintoma, são neurotóxicos. Cascavel também não tem esse tipo de sinal sintoma. Pico de jaca até poderia ter, mas a pico de jaca tem outros, tem sinal vago vagal, ação neurotóxica, e dificilmente teria uma necrose dessa. Então, por exclusão, só sobrou uma cobra. Qual? A jararaca, que é a Botrops. Então, você tem aí uma correlação entre acidente, né, ou as consequências, e geralmente aqui vai ter, né, vai gerar uma amputação, infelizmente, o paciente vai, se ele fez torniquete, nessas bolhas, infecção e tudo mais, às vezes é necessário fasciotomia, mas aqui talvez não é necessário, né, porque vai precisar amputar. E o que a gente não está vendo é a parte renal, né, toda sistêmico desse paciente, gastro e assim por diante, devido à ação proteolítica do veneno dessa cobra. Então, a serpente jararaca, que no inglês é chamada fer de lance, porque a cabeça dela lembra uma lança, né? Então, é uma característica. A cabeça triangular é peçonhenta. Não, a jiboia também tem a cabeça assim, mas esse é um macetezinho. Ela vai ter essa escama, que é uma cara de mal, e vai ter a fosseta loreal. Então, é esse orifício aqui que vocês vão olhar e bater o martelo se a cobra. E claro, o paciente vai estar com muita dor, edema, hemorragia, vai estar com equimose ali, aquela, né, vermelhidão, o início já de necrose. Tudo isso é um conjunto para jararaca. Ué, mas e essa aqui, que não tem aquela cor cinza? Essa é jararaca verde, Botrops delineato. Inclusive, tem uma jararaca, eu acho que deve ter um desafio aqui, eu já mostro para vocês, que apareceu aqui no centro de Porto Velho, na Avenida Carlos Gomes. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal, no YouTube, e fiz um desafio para quem acertar por que apareceu a jararaca na área urbana aqui em Porto Velho. E eu vou dar um livro para quem acertar, mas só uma curiosidade. Essa jararaca, o que eu olhei aqui? A fosseta loreal, né? Tô até sinalizando aí com essa seta meio bizarra aqui, mas dá pra gente ver. Aí você bate o martelo. E aí, se ela pica, o que vai acontecer? Isso. Né? Então, aqui 2 dias pós-picada, você tem bolhas, né? A mão inchada. Às vezes o paciente, não tem a próxima sequência de foto, às vezes ele rompe essas bolhas. Lembrando que é o seguinte, a gente é sabido, né? Vocês sabem melhor que eu, que não pode se romper essas bolhas. Abertura para infecção secundária. Porém, uma médica aqui do Amazonas, ela fez o doutorado dela só com o conteúdo da bolha, com o conteúdo de quase 200 pacientes picados por jararaca. E ela chegou à seguinte conclusão:
precisa drenar isso aqui. Se você drena essas bolhas, aqui dentro tem veneno e tem anticorpos. Só que como esses anticorpos eles não estão em vasos, ele está boiando aqui dentro, ele não consegue inativar o veneno. Se não drena, quando a bolha vai secando, tem necrose tecidual. Então, nos pacientes que ela drenou, os pacientes tiveram uma recuperação melhor. Perfeito? Então, para vocês baterem o martelo quanto a isso, aí ela fez lá com agulha de insulina e tem um protocolo. Poderia pesquisar qual é o artigo dessa médica sobre essa drenagem, ok? Mas segundo os protocolos de vocês, a gente sabe que se romper isso aqui, às vezes o paciente rompe, pode ser uma abertura para infecção, principalmente bactérias resistentes em hospitais. Eu digo isso porque recentemente eu tive uma palestra com a médica que fez esse doutorado. Então ela falou, olha, a partir do meu artigo é recomendado, né, fazer essa drenagem, porque a gente percebeu que quando não faz a drenagem, em jararaca você tem uma necrose tecidual e às vezes até amputação de membro. A prevenção, a gente sabe que se usar a bota, né, vai proteger até 80% dos acidentes. Então, de cada 10 pacientes, 8 vai chegar com acidente nas pernas ou no pé. Aí nós vamos ter 19% dos acidentes com a cobra em mãos, no braço, e 1% na cabeça. Então, nós temos acidente na cabeça com jararaca também. Essas imagens aqui, quem inseriu ela foi o Dr. Rodrigo, só esqueci o sobrenome dele agora, Rodrigo Angelano, uma coisa assim, Rodrigo. Ele é do Hospital João 23, ele veio fazer uma palestra aqui no Hotel Rondon para os médicos, eu também estava nesse treinamento do Ministério da Saúde, e aí eu passei algumas fotos nossas que a gente tinha aqui para ele, ele passou algumas para a gente, né, e a gente só usa essas imagens didaticamente. Esse paciente foi picado por uma jararaca e ele já perdeu alguns dígitos aqui. Então, assim, ele fez torniquete, ele demorou para ir para o hospital e foi muito grave. Nos slides aqui eu não tenho a sequência, mas eu tenho, fizeram a fasciotomia, o paciente piorou muito, teve a perna amputada. Então, acidentes com jararaca são acidentes bem graves. Quanto mais rápido o paciente ir para o hospital e tomar o soro, melhor. E eu acredito que vocês sabem aquela posologia, óbvio, né? Então, hoje o Ministério da Saúde fala 3 ampolas para leve, 6 ampolas depois daquela portaria para moderado e 12 ampolas com acidente grave. O Dr. Luiz Augusto, que bem antigo, já está aposentado, ele usava a seguinte regra: até 2 horas após o acidente, toda regra tem sua exceção, mas até 2 horas o acidente geralmente é leve. De 2 até 6 horas após o acidente, o acidente ele vai ser moderado. 6 ampolas. Acima de 6 horas, o acidente ele é potencialmente grave. Por quê? Porque quanto mais tempo o paciente demora, mais ampolas ele vai precisar e mais sistêmico vai ficar. Tem as exceções. Menores de 14 anos, acidente é potencialmente grave. Acima de 60 anos, ou alguma comorbidade, coração, também acidente grave. Grávidas, acidente é grave, não tem contraindicação, tá? A mesma quantidade de ampolas. Claro que se ela chegar rápido ali, geralmente é um acidente mais grave, então vai ser talvez 12 ampolas. Tem que verificar ultrassom, ver como está o feto, né? Infelizmente, algumas grávidas, 5, 6 meses, vai fazer caminhada ao ar livre e tem acidente com jararaca. Então, aqui é só uma relembrada da questão do protocolo do Ministério da Saúde. A pico de jaca, então saímos da primeira serpente, vamos agora para a segunda, a famosa surucucu. Nós temos aqui as presas, que inclusive está sendo trocada. Nós vamos ter um orifício aqui, ó, posterior tutorial, tem essa coloração, são cobras grandes. Na ponta da cauda ela vai ter um espinho. E a ação do veneno, ó, jararaca tem proteolítica, hemorrágica, jararaca e coagulante. A diferença é que na pico de jaca tem ação neurotóxica, que tem um efeito vago-vagal. O paciente vai reclamar de muitas cólicas, muita cólica abdominal, vai vomitar, vai ter diarreia, vai ter dor na barriga. Então, é um diferencial. E a ação neurotóxica, a pálpebra dele vai estar com cara de bêbado. O acidente é um acidente mais raro, uma cobra que gosta de floresta, mas tem pelo menos uns 10 acidentes por ano no estado de Rondônia com essa cobra, né, que a gente fica sabendo. Esse foi um acidente que teve em Montenegro, aqui no estado de Rondônia. Inclusive, conheci esse paciente, fui lá conversar com ele. Depois eu encontrei ele na cidade de Montenegro, né, e essa foi a cobra que acabou picando ele. E aconteceu uma coisa assustadora, tá, gente? Não façam isso, mas o médico, quando ele chegou lá no hospital, que só tratava ele se tivesse a cobra.
Ele ligou pro sobrinho dele pegou a moto, foi lá na fundiária do sítio, matou essa cobra e trouxe. Espera-se que esteja essa cobra com ele, mas no final dele era essa cobra. E aí não tinha o soro em Monte trouxeram o paciente para Porto Velho. Me trouxeram a cobra de presente. Essa cobra está aqui comigo na coleção. E o paciente também sobreviveu, mas tomou aí, eu acho que 20 ampolas de antibotrópico laquético. Esse é um colega nosso, é o Thiago Lima. Ele tem um criatório chamado Jiboias Brasil. Ele está fazendo aqui um manuseio correto. Esse é um manuseio correto, tá? De uma pico de jaca. São bichos grandes. E ele foi acidentado na cabeça por uma cobra dessa. Ele quase morreu. Tem muita hemorragia. Ele perdeu mais de 2 litros de sangue. Precisou tomar muitas ampolas. Enfim, teve parada respiratória. Eu não entendo muito de pressão, mas a pressão dele estava 60, era por 30, acho que era isso, né? O famoso 6 por 30, estava muito baixo, quase morreu, tiveram que reanimar ele 2 vezes. E aí a questão do tratamento, para pico de jaca não tem dente leve, é só moderado e grave, seria 10, 20, né? Então, 10 ampolas, 20 ampolas de antibotrópico laquético. E aí, claro, tem um animal que é bem grande. A cascavel, vocês já viram algumas fotos, essa é mais tranquila de identificar porque ela vai ter chocalho. Região aberta, savana, não vai ter acidente em floresta com essa cobra. Então nós vamos ter aqui, ó, roseta loreal, as presas também, chocalho, e a ação do veneno muda um pouco. No local da picada é parecido com cobra coral, que às vezes não tem sinal e sintoma, e é miotoxina, então vai agir no músculo. Os músculos vão ser degradados, vai jogar para a corrente sanguínea, vai para os rins não conseguem filtrar e vai jogar na urina. Então, se o paciente fizer xixi, vai falar, abre aspas, né, vai estar fazendo xixi com sangue, na verdade com muitas células musculares, ele pode ter rabdomioles, pode ter sérias complicações. E a principal causa de morte no Brasil, insuficiência renal ocasionada por envenenamento de cascavel. E ação coagulante, porque age na cascata de coagulação, como as duas anteriores, e ação neurotóxica, que é uma neurotoxina bem potente, o paciente não sente dor, mas a cascavel mata bastante, porque tem essa ação de miotoxina. Roseta loreal, já falei bastante, língua bífida, escama supraocular, essa imagem aqui é minha também, ficou bem legal, gosto didaticamente falando, ela está bem legal para a gente ver essas características. A pupila é fenda, porque é uma característica de animal de hábito noturno. E a crótoras, então, o soro é anticrotálico. Região de veneno, de vez em quando os bombeiros capturam um bicho desse lá na área urbana. Né? Então, temos aí uma cascavel. A questão da urina, aí o paciente vai tomando soro e depois vai monitorando. Né? Então, provavelmente aqui, no dia que ele chegou, vamos pensar que umas 15 horas, umas 30 horas, e aqui 48 horas pós soro, soroterapia. Observe que a urina dele já está recuperando. E na face, né, essa é uma imagem didática do Instituto Butantan, é publicado em livro. Então nós temos aí os olhos, né, com aquela cara de soro e o paciente tentando abrir os olhos usando a testa. Né? Essa é uma característica da cascavel. E aí aqui são múltiplos de 5, 10 e 15 ampolas. Né? Acho que é isso. Né? Eu posso estar enganado, mas se não me engano é isso mesmo. Eu não coloquei no slide aqui. Acho que em alguns locais às vezes fala 20, depois eu confirmo ali para bater o martelo. Vocês podem me corrigir depois aí no chat, por favor. E o acidente com ela, pelo fato de atingir, né, a parte renal, mata muito. Cobra coral, né? Se eu tocar, vou me dar mal. Né? Então, uma piadinha que às vezes eu falo com as crianças quando eu ministro palestra. Como eu mencionei, ela está em 38, né? Então aumentou em algumas espécies novas. Esse é um artigo muito recente. E aqui essa cobra ela não tem a cor vermelha, mas se a gente pegar essa laranja aqui e outra laranja aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3 pretas. A laranja, 1, 2, 3. É essa mesma coisa, ó. Se a gente pega uma vermelha e outra vermelha, 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3. São tríades pretas. E o olhinho é bem pequeno, a gente não enxerga o olho, nenhuma dessas duas aqui vocês conseguem ver olhos. É um macete para cobra coral. E a ação do veneno é uma só, neurotoxina. Então, o que nós temos é uma neurotoxina. Vai ter uma parada respiratória, o paciente vai ter bastante dificuldade, às vezes precisa de um leito de UTI para ela. E essa outra micrurus, além do escape, se vocês olharem, não dá para ver os olhos mesmo. Uma característica, se a gente pega a vermelha da cabeça até outra vermelha, quantas pretas? 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Então é macete para identificar. A palavra micruros significa cauda curta. Então bem aqui nós vamos ter a cloaca da cobra. E aí a caudinha dela é bem curta. A falsa coral, a cauda seria longa. Tá? Tudo isso aqui seria cauda da falsa coral. Uma cauda longa, uma cobra cipó. E o olho dela seria um olho grandão, esbugalhado. Novamente, se vocês olharem, a gente não vê os olhos dessa micrurus que é aquática. 1, 2, 3. Vai bem vermelha. 1, 2, 3. Ela está achatada aqui, só para parecer maior. Né? Só para o professor saiba. Outra micrurus em prick, que é uma cobrinha preta coral. Essa tem aparecido bastante aqui no estado de Rondônia. Ela é bem comum e tem um acidente bem grave com ela. A diferença verdadeira e falsa. E agora, hein? Qual será a verdadeira e qual a falsa? Se quiser comentar aí no chat, as duas de cima, as duas de baixo, quem é verdadeira e quem é falsa? Responder. Não estou brincando, não estou vendo o chat de vocês. Então nós temos aqui, ó, dá para ver o olho porque a imagem está macro, mas essas duas de cima, o olho é pequeno. Olha o tamanho do olho dessa, bem esbugalhado, olha essa aqui também. Então, as duas de baixo são falsas, e as duas de cima são verdadeiras. Outra imagem, da gente olhar, face neurotóxica, né, a única ação do veneno, e aqui a distância das presas, que são duas presas bem pequenininhas, não tem edema, não tem hemorragia, não tem equimose, não tem bolhas, tem duplo de metal, não tem nada no local. Apenas esses dois furinhos, mas a face do paciente cara de bêbado. Aí aqui outras serpentes, aqui o professor Simon ajudando os bombeiros a capturar uma sucuri. Essa cobra foi muito tempo, foi lá no ano de 2010, se eu não me engano, ali no bairro Nacional, uma sucuri de 5 metros. Falaram, tem uma cobra pra gente pegar, a gente levou uma caixinha, a gente tinha um Tupperware. Chegou lá, precisou de uma jaula aqui atrás, aqui, enorme, para colocar essa cobra. Essa apareceu num bairro aqui em Porto Velho, um condomínio. Aí eu fui buscar, era época de pandemia, era um domingo. Eu estava até de bermuda na casa dos meus pais, almoçando. Aí me mandaram a foto falando que ela ia comer os cachorros, ia atacar as crianças, né? Fui lá pegar ela e soltei no parque natural. Mas é uma sucuri que não tem veneno, mas tem dentes de bactérias. Então, se uma mordida de sucuri, basicamente asepsia local. Profilaxia tetânica e não precisa nada para raiva, porque o vírus da raiva fica na saliva, principalmente de mamíferos, como está tendo surto no interior de Rondônia, né, nos morcegos. Aqui uma sucuri, para identificar ela, tem essas bolinhas, essas manchas pretas, parece um 8. Se a gente olhar aqui, ó, parece um 8. É uma característica que a gente usa para identificar a cobra sucuri. Né, ó. E é um verde musgo, né, aqui também. Você pega essa daqui, ó. São em formatos de 8, né? Sempre próximas uma a outra. A jiboia, que é outra cobra, não tem veneno, mas ela é bem abundante. Tem esse hábito de abrir a boca, né? Tentar soltar um bafo e tudo mais. Mas a mordida com ela apenas sepsia local, não precisa de soroterapia, porque não tem veneno. E podem falar, mas no mês de agosto. Não, gente, por favor, né? Não vamos falar que no mês de agosto jiboia tem veneno, não. Aqui, então, o que acontece com a mordida, uma agressão por sucuri, vai ter várias perfurações, como eu mencionei, ela tem vários dentes, inclusive no palato. Se a gente passar a língua no céu da boca, nosso, no palato a sucuri tem vários dentes. Então vai ter esse formato de mordida. Né? Se fosse aqui por baixo também, seria duas fileiras de dentes, tanto em cima quanto embaixo. A gente consegue ver certinho onde ela pegou vários dentes. Será que é verdadeiro ou será que é falso, hein? Eita, não tô vendo os olhos, cadê os olhos? É pequenininho, mas olha aí, gente, cadê as manchas? Cadê aquelas manchas padrão? Não tem. Então essa daqui é uma coral, ou melhor, uma falsa coral, né? Uma cobra que não tem veneno. E essa, será que é verdadeira ou será que é falsa, hein? Não sei, vamos pegar entre uma vermelha e outra vermelha. Cadê meu mouse? Tá aqui, vamos pegar uma vermelha e outra vermelha. Só tem uma, gente. Essa que fugiu mesmo da matemática, hein? Olha, ela tem uma mancha preta. Então, só por aquela característica, aquele macete que eu falei para vocês, e olha a cabeça dela, o que vocês estão vendo aí? Os olhos esbugalhados. E se o paciente chegar com essa cobra lá, que é de Rondônia, ele não vai estar sentindo nada, né? Não vai ter hemorragia, não vai ter nada. Acidente filótico, então nós temos aqui uma cobra verde, que recentemente teve um acidente aqui com a cobra no estado de Rondônia, verdinha. Foi até comentado num grupo, que eu acho que alguns de vocês estão, faz o soro, não faz. Aí
o Ministério da Saúde interviu. Na realidade, existe alguns boatos que se fazia soro antibotrópico 3 ampolas para acidente filótico, uma cobra verde. Mas não, o Ministério da Saúde preconiza não utilização de soro antibotrópico para acidente com cobra, que não é viperídeo ou elapídico, né? Então, você não utiliza o soro. Mas, nesse caso, tem que ver aí sinais e sintomas, porque vai ter esse inchaço, esse edema. Aqui, fazendo, claro, uma divulgação, se vocês quiserem depois assistir, eu tenho um canal lá no YouTube, tem 56, na verdade 57 vídeos agora, que é sobre animais peçonhentos. Então tem o canal Tixman e tem uma playlist. Como a nossa informação aqui é só, já estou entrando em artrópodes, né? Já passei das serpentes. É muito rápido, então se vocês quiserem aprender mais, eu tenho muitos videozinhos que pode complementar o aprendizado de vocês. E aí, são vídeos de graça, tá lá no canal, né? Se vocês quiserem aprender mais. Inclusive, aqui tem um vídeo do escorpião amarelo que eu achei em Montenegro. Enfim, então é um canal didático e científico. Se vocês quiserem seguir lá, vocês vão aprender um pouco mais das informações. Saindo das serpentes, entrando agora no mundo dos artrópodes, né? Porque não são só as serpentes que causam acidentes. Então, aí, nos últimos 20 minutinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre aranhas, escorpiões, lagartas e por aí vai. Então, nós temos 8 tipos de bichos. O que nós temos? Aqui uma caranguejeira, né? Então, nós vamos ter a região onde ela tem a glândula de veneno, aqui, né? Que é onde estão as quelíceras dela, furcícula. Os pelos que causam urticância, que são esses pelos vermelhos aqui, que ela bate a patinha de trás, esses pelos vão pelo ar e causam muita alergia. Ontem teve um acidente aqui no estado de Rondônia e postaram uma foto no grupo, era de uma caranguejeira, e eu até comentei, não há risco, né, de uma caranguejeira, apenas alergia. A médica colocou em coma alergia, né, muita alergia no paciente, porque provavelmente ele entra em contato com esses pelos que causam essa coceira. Nós vamos ter caranguejeira, que é esse grupo aqui, ó, megalomorfo, que são as caranguejeiras grandonas, elas vão ter pelos, são peludonas, virilhares, são grandes, enormes. Vai ter os pelos urticantes, que causam muita alergia. Todas essas aqui são caranguejeiras. Todas. Não há necessidade de soroterapia. São bichos grandes, peludos, dentro de sapato. Agora, se a gente vir para araneomorfo, aí a história muda. A aranha marrom. Nós estamos procurando esse bicho aqui no estado de Rondônia, só tem 25 anos. Nunca achamos uma. O dia que a gente achar, a gente vai publicar. Né? Inclusive, o primeiro relato para o estado de Rondônia de Latrodectus geométrico eu que fiz no Congresso de Medicina Tropical lá no ano de 2004. Eu achei lá em Montenegro. E aqui são outras aranhas, aranha de teia, aqui é a aranha armadeira, que causa muitos acidentes em Rondônia, aranha de teia sem importância. Para a aranha viúva loira ou viúva negra, que é essa daqui, ó, que eu estou sinalizando, não há necessidade mais do soro. O soro vai ser basicamente para a aranha marrom e para a aranha foneutra, aranha armadeira, que são essas duas aqui, que é o que a gente vai focar aqui nessa reta final. Então, a aranha Latrodectus, que é essa, ela vai ter umas patinhas que tem essas manchas pretas, é um macetezinho que a gente usa, e ela tem uma ampulheta que pode ser laranja ou vermelha no abdômen. Aqui a aranha marrom, que... Desculpa, deixa eu só ver aqui. Eu não sei se estou falando muito rápido, gente, vocês ficam à vontade para dizer que eu vou mais devagar, mas enfim. Essa aranha já teve acidente de Paraná, já teve acidentes aqui em Porto Velho, alguns municípios do interior. Provavelmente veio em mudanças, né, de pessoas que vieram de Curitiba, porque Curitiba ela é muito, muito abundante. A gente tem rastreado, tentado encontrar esse bicho em cavernas, a gente nunca achou. Mas é uma aranha que se adapta muito bem, né, com vários ambientes dentro da residência. Já a aranha das bananas, ou aranha armadeira, fica nessa posição. E quando você mexe nela, é óbvio que ela vai se armar. O macete para identificar ela, se ela estiver viva ou morta, você vai ver esse amarelo ovo aqui, ó, que é o típico das aranhas nossa, né, Foneutra fera. E tá vendo que ela tem uns pelinhos eriçados aqui nas patinhas, ó? Esses pelinhos têm os pontinhos brancos. Às vezes o pessoal manda uma foto para a gente identificar porque a aranha é toda estourada. Aí a gente olha o que? Essas características desses pelinhos assim, ó. Essas fotos aqui da missão MIS eu tirei didaticamente e elas são usadas aí como macete. Tem o pensador do Butantan que fala, se na casa tem barata, vai ter aranha e tem escorpião, que é o que? O alimento da aranha. Aqui uma aranha armadeira e bem aqui tem uma caranguejeira, uma bromélia de abacaxi.
E essa aranha é armadeira. Se a gente levantar a patinha dela, aqui vai estar amarelo ouro e não dá para ver muito, porque esse é um filhotão. Mas é um fonil. Pronto, aqui a gente consegue ver, ó, aquele macetezinho dos pelinhos brancos em cima das patinhas. E essa é a coloração dela. Causa muita dor mesmo. Soro antiaracnídeo. A maior parte dos acidentes é leve. Mas foi criança, idoso, grávida, o acidente é mais grave. Essas fotos são do meu amigo, biólogo Simon de Albuquerque. Nós temos aqui os pelinhos que eu mencionei para vocês. Aqui. E essa aranha, então, causa muita dor. É a mais frequente que vocês vão receber aqui de acidentes para Rondônia. E ela adora a plantação de banana. Já a Latrodex, que é a viúva loira. Ah, mas como assim viúva loira? Porque ela é clarinha, gente. O pessoal chama ela de viúva marrom. Eu não gosto de chamar de viúva marrom, porque nós temos a aranha marrom. Pode confundir. Ela tem a ampulheta, que eu falei para vocês, o abdômen. Tá bem aqui, ó, e aquelas manchinhas pretas nas patinhas. Então, essa é uma aranha que aqui, ó, mais em caso de acidentes e do hospital deve ser procurado. Não é indicado mais a soroterapia desde 2016, 2017, se não me engano, para ela. Porém, todavia, no entanto, em fevereiro desse ano, aqui em Porto Velho, uma paciente picada por essa aranha foi medicada. Ela precisou de tomar antibotóxico. Desculpa, meu Deus. Anti-aracnídeo. É para ver se estou acordado, né? Por quê? Porque ela estava iniciando uma equimose, estava com muita dor, e era uma senhora já de quase 70 anos. Então, mandaram a foto, olha, se antigamente se fazia o soro, né, o antiaracnídico, e ela está com essa sintomatologia, e é um paciente, um caso acima de 60 anos, a gente conversou com o Guilherme de Brasília e falou, ok, então vai lá, faça aí 3 ampolas de antiaracnídico, né, que são os casos mais graves. E essa aranha, gente, na Colômbia, ela mata pacientes, tá? Ela mata, na Austrália ela mata, em outras partes do mundo ela mata. Então, assim, no Brasil, por que não estava indicando? Porque é pouquíssimo acidente, tem, sei lá, 10 acidentes por ano, e todos os acidentes leves. Então, por isso o Ministério da Saúde acabou tirando ela, né, das áreas de importância médica. A bolsa de ovos lembra muito a mamona, né, a mocinha. Aqui dentro, bem legal, tem só 400 ovinhos. Então vai nascer dessa aranha aqui, que é a mamãe. Aqui tem 2, 800, 1.600, 2.000. Então só aqui vai nascer 2.000 aranhazinhas. E aqui o bumbum globoso, né? Leptrodectus geométricos, que é as formas geométricas do bumbum. E aquela característica que eu falei para vocês aí, ó. Muito bonitinho. Última aranha, e aí já quase finalizando também. Lochoceles. Então essas fotos eu tirei lá em Curitiba, na casa da minha tia. No Brasil são 19 espécies. Aqui para a Amazônia nós temos a Lochoceles amazônica. A gente nunca achou ela em Rondônia, mas tem. E é uma aranha bem pequena que adora ficar dentro de casa. Então, marronzinha. E o problema dela é que tem ação necrótica, né? Então, o veneno dela tem ali uma ação proteolítica, que sempre vai ter uma lesão. E tem um detalhe, gente, às vezes demora 2 dias para aparecer sinais e sintomas, às vezes demora 20 dias para aparecer primeiros sinais e sintomas, que é uma necrose tecidual. Aí vai necrosando o tecido, então é muito... Imagina o paciente, há 20 dias atrás, você lembra se foi picado com uma aranha? Não. O que você estava fazendo há 20 dias atrás? Imagina, não vai lembrar isso, né? É difícil, então o paciente também não tem como prever. Outras aranhas de pouca importância médica, no caso caranguejeira, como eu mencionei, né? Essa é uma que a gente achou aqui na selva. Esses pelos causam muita alergia. É basicamente cuidado com o paciente, né? A coceira que ele vai ter, aqui a glândula de veneno, vai injetar veneno, vai doer bastante, mas não vai matar o paciente. Não há necessidade de soro também. Caranguejeira, aranha de teia, né? Essas duas imagens aqui foi fotografia ali no espaço alternativo. Aqui uma argipa argentata, desculpa, uma néfila mudou o gênero agora. Argipa argentata é esse daqui. Argipa argentata e aqui a néfila calypso. São aranhas de teia grandona e se picar vai só doer, só dor local. A população às vezes confunde, tá? Isso aqui não é viúva negra, não é aranha venenosa, aranha de teia sim. Se ela picar só vai doer um pouquinho, não há necessidade de soro. E aí, por curiosidade, esse cisquinho bem aqui é o macho. E essa granuloma são as fêmeas. Outra caranguejeira, também aqui com a bolsa de ovos. Aqui dentro tem 400 ovinhos de caranguejeirinho que vai nascer.
o escorpião preto, esse é o escorpião preto da Amazônia, entre os metroínos, causa muita dor, né? O paciente pode ter espasmo muscular e tudo mais. Aqui, depois eu coloco no chat para vocês, tem um link, se vocês quiserem entrar, interesse em peçonhentos. Eu criei um grupo no WhatsApp, eu já tenho lá mais de 100 pessoas, então são estudantes de medicina, tem alguns médicos também e tem biólogo. Então, quando o pessoal tem alguma dúvida, eles mandam uma foto lá para a gente identificar. Então, uma forma da gente estar auxiliando na identificação e discussão sobre animais peçonhentos. Se vocês quiserem participar desse grupo, eu estou lá, o Simon está lá, enfim, a gente pode estar ajudando vocês a identificar animais. Aí depois eu coloco para vocês que vocês estão assistindo, aí vocês vão conseguir escanear, né? E eu coloquei aqui embaixo o link para esse grupo do WhatsApp. E fechando, o que nós temos? Eu acho, deixa eu ver aqui, isso mesmo, fechando, né? Então, o que é certo, o que é errado, é claro que o paciente vai chegar no hospital, né? Infelizmente, às vezes ele vai amarrar, fazer o torniquete, então isso é muito errado, mas como é que você vai tirar isso da crença popular? Chupar, furar, cortar, queimar, espremer, colocar querosene, gasolina, óleo diesel, pó de café, alho. O paciente vai fazer um monte de coisa, gente, específico, pessoa, meu pai amado. Então, eles fazem um monte de besteiras. Claro que o paciente já fez, gente. Então, se ele chegar lá no hospital, ok, vamos tentar trabalhar o psicológico dele, que ele está achando que ele vai morrer. Né? Então, ó, você já está no hospital, a gente vai te medicar, tá bom? Mas, ok, da próxima vez não faz mais isso, você já fez o torniquete. Então, vamos manter calmo para que o coração bata mais devagar, não vai aferindo a pressão dele. Isso, não, a gente já sabe isso, mas são só algumas orientações para que ele não volte a ser cliente de vocês de novo, né? Ou seja, não volta, tem um outro acidente recorrente ali. Se for na perna ou no braço, numa posição mais elevada, que são todos os protocolos do Ministério da Saúde, né? Se possível, fazer asepsia, com água e sabão, claro, se chegar no hospital, mas chegar no hospital vai fazer isso também, né? Leva a vítima ao hospital. Quanto tempo tem? Quanto mais rápido, melhor. E aí, lá no hospital, o tempo é ouro. Então, aferir pressão, acesso venoso, né? Verificar os sinais geral deles e assim por diante. E aqui, estamos finalizando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tentei ser o mais breve possível para poder contribuir com o aprendizado. Aqui, ó, como eu mencionei para vocês, esse é o link do chat. Aqui, deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer aqui, onde eu compartilho a tela. Aqui. Parar de compartilhar. Ok. Então, agora eu fico à vontade para tirar dúvidas de vocês e estou à disposição. Gostaria de começar, Lindo. Vamos lá. Professor Flávio, qual que é a diferença de serpente, cobra, víbora? Que a gente costuma chamar tudo a mesma coisa, mas há uma diferença, né? Uma tem veneno, outra não tem, coisa do tipo, não é isso? Ok. Não, excelente pergunta. Na realidade, assim, cobra, né, serpente, basicamente tudo sinônimos. Então, por exemplo, aranha, caranguejeira, né, vocês viram que tem um pouquinho de diferença. Então, por exemplo, jiboia, é uma cobra, mas pode chamar de serpente. Aí tem aquela questão, ela morde ou ela pica. Então, a jiboia, geralmente, ela vai morder, né, vai enrolar, mas vale os dois. O que nós temos? Influência da Europa. Então, lá na Europa, as serpentes peçonhentas são chamadas de víboras, porque lá existem muitas nágeas, né? Então, na África, na Ásia, né? Víbora do Gabão, né? Aquelas víboras. Aí, como veio os portugueses para o Brasil, trouxeram isso como cultural. Mas os dois termos tá certo, víbora, cobra, né? E aí, assim, bem, nágea é nágea mesmo, né? Cobra coral. Então, os dois termos aí que a gente usar tá correto. Entendi. Então, tanto faz ter ou não ter veneno, chama de uma forma só, é isso? Isso, tudo é cobra. Entendi. Você tinha falado também da ocorrência das cobras, enfim, da cascavel, jararaca, surucucu e coral. É basicamente essas que tem, né? No Brasil, Isso. pelo menos, né? A maior parte dos acidentes é com a jararaca, é isso? Ou pelo menos os fatais, é com a jararaca. Nós temos assim, no Brasil, Rondônia é um pouquinho diferente, mais ou menos assim. No Brasil, de cada 10 acidentes, tá aqui, estatisticamente falando, pelo menos 8 é com jararaca. Então, bastante, 80%.
Rondônia, a gente está numa média de 7. Eu fiz assim, 8, né? Ok. Aqui vai dar 7. Aham. Rondônia, então, está aí entre 70% e 80% com jararaca. E o Brasil, mais ou menos 80% com jararaca. Então, se tiver o soro Botrops lá na comunidade ou lá por perto, em tese, resolve 80% dos acidentes. É mais ou menos isso. No mínimo 70%. No mínimo 70% já resolve. E em alguns Aham. locais, talvez até 80%, 90% em alguns municípios. E não tem, né? Não tem um soro lá distante, no posto de saúde, ou coisa do tipo. Porque o soro é liofilizado, se não me engano. Pelo menos era, né? A época que eu trabalhei mais ou menos com cobra e tal, eram soros liofilizados que vinham ou de Minas, tem um centro lá que produz, ou lá do Butantã, né? E tem o Rio também, que eu acho que produz, não produzia, Isso. enfim. E tem em Ainda é Curitiba também. liofilizado, é soro? Curitiba também tem? Isso, eles têm que ficar refrigerados a 4 graus Celsius, então esse é um grande problema hoje. Já estão desenvolvendo um soro polivalente, que vale para todas as 4 no pó, mas aí, porque para o Butantan produzir esse pó, né, que poderia ser diluído no soro fisiológico, e teria eficácia de 5 anos, eles teriam que ter bilhões de reais para poder adaptar toda a sua fábrica, que já está com a demanda para o soro líquido, que é esse que vai na ampolinha e vai para o, né, o SUS manda para o estado, o município manda para as unidades, que são as regionais. Aí qual que é o grande problema? Se o município não notifica, que é uma notificação compulsória, às vezes não vai o soro. Né? Eu posso citar o exemplo de Montenegro. Montenegro, o Sr. Luiz Marcelo, né, o Arlindo conhece muito bem, eles sempre lá na USP e tudo mais, junto com a equipe médica, capacitações, eles sempre notificaram. Então, lá em Montenegro, é muito raro quando falta o soro. Então, mas aí onde vai ter? Em Guajará-Mirim tem, aqui em Porto Velho, Ariquemes, de Paraná, Cacoal e Vilhena, que é o eixo da BR. Então, por exemplo, ali em Cacoal você tem o Euriton, que é uma regional que recebe de vários outros municípios. Esses mais distantes, como pensar, Machadinho, Buritis, Costa Marques, que sai do eixo da BR, eles podem ter pouquíssimas ampolas, que geralmente servem para 1 ou 2 pacientes, que já direcionam para uma regional, e às vezes para Porto Entendi, Velho. entendi. Né? Perfeito. E hoje, ó, só, agora é 7, quase 7h30. Infelizmente, até a meia-noite de hoje, nós vamos ter 2 pacientes picados. Um deles, pelo menos um deles, 100% é jararaca. E o outro pode ser uma jararaca, como pode ser uma cobra coral, uma cascavel, um tipo de jaca, porque da estatística falando, e ele vai para algum desses municípios ou dessas regionais. Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Então, A minha seria mais o paciente. Qual é, é porque assim, tem muito usuário que vai no posto, né, de saúde lá com os nossos médicos e eles querem matar a cobra para levar a cobra, né? Então, o que que você orientaria? Foto, característica, o que que ele teria que observar mais e orientar nas educações de saúde que ele tem que fazer nas unidades onde tem mais acidente, né? Como ele deve proceder? Você mostrou ali algumas informações, mas muitos querem saber qual é a cobra, né? O que que você orientaria eles falarem em palestras, né, nas escolas, para quando se depararem com isso? Ok, perfeito. Excelente, excelente questionamento, professor Arlindo. É assim, é difícil. Antigamente, o pessoal leve a cobra para o hospital. Né? Então, isso está muito impregnado ainda na cultura popular. E quase igual ao torniquete, infelizmente. Então, qual a orientação hoje? Gente, celular. Acho que todo mundo tem celular, câmera, tira foto. Então, teve um acidente, ou até mesmo se não teve, apareceu lá, tira foto, claro, se teve um acidente da aranha, da cobra, e vai para o hospital. Quando chegar no hospital, a gente já tem um grupo, né, no WhatsApp, tem esse que eu passei aqui para vocês, que a gente consegue ter aí um rastreamento rápido para identificação da serpente. Acho que essa é a primeira dica, tire foto do animal, porque se não saber qual é a cobra, tem a clínica. Inclusive, nesse grupo que está aí, para auxiliar, vocês podem mandar também, pede permissão para o paciente, ok, posso mandar uma foto só da lesão ou daquela região? A gente sabe que tem a questão ética, profissional, mas com a imagem a gente também consegue saber mais ou menos, ou dar uma prévia bem próximo ao 100% de qual foi o animal agressor.
Porque daí vai numa conjuntura, onde ele está, qual é o município. Ok, então a gente vai para geografia. É Guajará-Mirim, ok, lá em Guajará a gente sabe que tem Cascavel, naquela região próxima, então você já vai suspeitar. Mas o paciente, como é que está a urina dele? Coletou o sangue, né? O tempo de coagulação, está incoagulado, não está? Como é que está? Faz alguns exames. Ah, ele está lá em Cacoal, ou então ele está em Machadinho do Oeste. O que uma Cascavel está fazendo lá? Já descarta Cascavel. Pode ter pico de jaca lá, pode ter coca coral, pode ter xarope. Vai regionalidade. Mas numa palestra, acho que essas são as orientações aí, principalmente esse último slide, né? Não chupar, não espremer, não cortar, não perfurar, ficar calmo, lavar o local, não tomar especificação. Especificação não serve para nada, mas não tem efeito colateral. Eles podem até tomar, mas vai para o hospital para tomar o soro. Quanto tempo? Quanto mais rápido, melhor. Aí verifica a pressão do paciente quando chegar lá, né? Porque você pode ter muita pressão alta, muita pressão baixa, depende da cobra. E aí, sinais vitais, vai monitorando e a soroterapia adequada. Quanto mais rápido o paciente vai sobreviver. Infelizmente, a gente tem uma média de 100 óbitos por ano por cobras. Então, só agora no mês de novembro, amanhã, infelizmente, vai morrer a quarta pessoa picada de cobra no Brasil. Se a cada 3 dias morre uma pessoa, hoje é dia 11, amanhã é dia 12, então, infelizmente, vai morrer. E aí, ou essa pessoa fez alguma coisa errada, ou tomou o soro errado, ou demorou para tomar o soro. Então, tem vários aspectos. Meio tranquilo, legal. Ok? Ah, uma dica. Quem entrar nesse grupo do WhatsApp, tem na descrição do grupo, deixa eu achar ele aqui, só para mostrar, tem algo escondido ali para vocês. Aí você vai aqui, ó, tem até agora só uma pessoa entrou, mas ok. Aí você vai aqui na descrição, ó, na descrição do grupo. Aí você clica aqui, ó, mais. Aí tem um link. Você clica nele. Aí, Arlindo, olha o que vai abrir. Lembra? Lembro. Muito Legal. Ok. Esse daqui, ó, é um e-book. Ele está no grupo para poder baixar, tá vendo? Tem várias informações que eu passei para vocês, inclusive as mesmas fotos que eu usei no slide. E aí tá bem completinho, é um material que a gente usa didaticamente para estar auxiliando. Então, acho que é isso. Espero aí ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês, né, que vocês se tornem multiplicadores. Inclusive, deixa eu só ver aqui qual é o tamanho desse meu slide. Deixa eu ver aqui. Ele tem 102 megabytes. Então, Arlindo, depois, se tu quiser, ou com pendrive, eu não sei se eu consigo jogar num drive te passar, mas aí se vocês quiserem esses meus slides que eu acabei de passar para vocês, vocês podem estar multiplicando o que vocês aprenderam aqui usando o mesmo slide que eu usei, tá? Que ele é um material didático, não tem problema, só não pode, às vezes, pegar alguma daquelas imagens e publicar, né? Num pôster, por exemplo, ninguém vai fazer isso. Então, didaticamente falando, acho que fica muito mais rico vocês usando esses slides. Então, eu passo para o Arlindo, a gente não vai conseguir mandar para o WhatsApp, porque tem 102 megabytes. Mas aí eu subo numa nuvem, a gente talvez coloque num drive, consegue baixar aí, para vocês replicarem o que vocês aprenderam aqui. E na dúvida, vocês podem ir lá no canal X-Men, que tem aqueles videozinhos, que são vídeos didáticos, feitos, inclusive, para o curso de medicina, ao qual eu leciono. Então, é uma forma da gente estar complementando o aprendizado. A Janaíde tem um e-book, né? É isso mesmo, lá na descrição tem esse e-book ali para vocês. Tá bom, obrigado, professor. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado, professor, pela aula. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado, professor. Ok, valeu. Forte abraço. Obrigado pelo convite, Arlindo. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Até mais. Bom trabalho por aí.